Olá pessoal, tudo bem? O podcast Deu Jazz hoje tem a honra de receber um estudioso da música brasileira, um colaborador artístico, não só um percussionista baiano, um músico que já atuou com diversos artistas do nosso país e também tem um trabalho solo esplendoroso. Eu estou falando de Marco Lobo, como diz o nosso amigo Vandi, do Bem Brasil. Olha o Marquinho Lobo aí na percussão. E Adriano, tudo bom? Obrigado, poxa, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no seu podcast Deu Jazz, né? Estava ansioso para poder estarmos juntos aqui. Que honra, hein, Marco? Pô, a honra é minha. A gente vinha falando aí, né, em fazer algo juntos e a oportunidade apareceu. Eu sou muito fã do teu trabalho. Obrigado, querido. Há muito tempo. Eu acredito que tu sabe o quanto tu realmente colabora para a música brasileira. Olha aqui. João Bosco, Djavan, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Ivan Lins, Titãs, Ana Carolina, Elba Ramalho, Chico César, Vanderly, Ivete Sangalo, Sérgio Mendes, Maria Bethânia, Lenine, Marisa Monte, Virgínia Rodrigues e mais uns 40 aí pela frente. Tô ficando velho, né? Não, foi essas experiências com esses artistas foi realmente muito enriquecedora. Se hoje eu tenho um trabalho solo e rodo aí o mundo com ele, tem um pouquinho de cada um assim nisso, com certeza. Eu preciso pular uma etapa, eu sempre gosto de começar, com perdão da redundância, pelo começo, pelo princípio. Mas só que eu acho que é tão relevante e tem tanta solidez a tua carreira solo, um percussionista que busca entender os ritmos brasileiros de norte a sul, que viaja ao mundo com teu nome na frente. Marco Lobo e Marco Lobo solo, Marco Lobo e orquestra, Marco Lobo convida. Não é muito fácil, são poucos percussionistas que desse teor que nós temos no Brasil. Tu é um deles, o Suzano é outro. Bom, temos aí o Naná Vasconcelos, que foi a grande referência, uma das grandes referências da percussão. Como é que se deu, em primeiro lugar, a tua transição de deixar de ser um músico freelance ou um músico contratado de determinado artista, por mais unânime que ele seja, para ser o Marco Lobo, o teu trabalho solo à frente? Olha, durante as turnês com alguns artistas, principalmente na Europa, alguns produtores sempre vinham me perguntar se eu tinha um trabalho solo, gostaria de conhecer e tal. E eu fiz um trabalho lá no CT La Musique com Lenine, e esse show foi um divisor de águas, assim, porque foi só eu, ele e Carlos Malta, e algumas pessoas, alguns produtores vieram me cobrar muito isso, assim, pô, você tem que ter o seu trabalho e tal. E isso foi mais ou menos 98, né, 2000, e aquilo mexeu muito comigo porque eu não tinha ainda pensado em fazer. O foco era muito tocar com os artistas, eu estava feliz com isso também. Mas aí, justamente a partir de 98, 99, eu comecei a tocar com Milton Nascimento e abriu mais ainda esse universo, né? Porque a gente participou de muitos festivais de jazz pelo mundo, convivendo com nomes como Randy Shorter, Ron Carter e assim vai, né? Isso me inspirou muito, e a partir de 2005 eu comecei a gravar. 2006 lancei o primeiro álbum, e em seguida, mais ou menos 2008, já estava fazendo bastante coisa com solo. Entre 2010 gravei o segundo álbum, e a partir de 2010 eu decidi seguir a carreira solo mesmo. Mais ou menos em 2004, 2005, também teve uma outra coisa que mexeu muito comigo, que foi o convite do Billy Cobham para trabalhar com ele. Então a gente passou a fazer música instrumental pelo mundo, né? E
como o Billy realmente é um cara, é um músico de um nível assim altíssimo, né? E que tem uma história belíssima, muita experiência, muita coisa para ensinar. Eu fiquei muito inspirado com esse movimento e segui adiante. Comecei a fazer a carreira solo e shows com quinteto, com trio. E nesse primeiro álbum, que foi em 2005, eu gravei com um grupo que era o mesmo grupo que a gente tocava com o Milton Nascimento, de músicos maravilhosos que me apoiaram muito nesse primeiro momento. E até hoje a gente toca junto, a gente segue fazendo coisas juntos, que foi o Kiko Continentino, teclados, né? O Vitor Santiago, sax flauta, o Gastão Villeroy, que produziu o primeiro e o segundo álbum junto comigo, e o baterista, o Lincoln Scheber, ele não fazia as turnês, que ele morava em Belo Horizonte, acabava a gente ficando, mas gravou comigo. O Márcio Bahia também gravou, e o Erivelto Silva, que acabou gravando mais coisas e virou o baterista assim do quinteto mesmo, né? E esse trabalho ele foi tomando forma e teve um momento em que, depois dos primeiros shows, teve quando terminou assim a primeira temporadinha que a gente fez, eu me dei conta que quando as pessoas vinham me cumprimentar após o show, tinha um retorno assim que me interessava muito, que era de falar do que o show como um todo representou para eles, né? Da generosidade, da união do grupo ali, da alegria, da coisa de levar para longe, assim, da conexão com outros mundos. Eu tinha assim um retorno que me interessava muito. Eu sou muito místico, assim, eu sou muito espiritualista. Então isso me tocou muito e eu falei, pô, é isso que eu quero. Porque às vezes você tocando com os artistas, muitas vezes a pessoa vinha e falava, você toca muito, você é maravilhoso, mas isso realmente nunca foi o que me encheu os olhos, né? Entendo. Então esse outro movimento aí quer dizer, eu conseguia com o meu trabalho, eu consegui realmente focar no que eu mais queria, né? Então a gente construiu um repertório, construiu tudo para que chegasse nesse momento. Então eu fico muito feliz quando a gente consegue. E conseguiu, né? Tá conseguindo porque tu viaja sempre para Europa, vai para várias partes do mundo com o teu trabalho solo, e na verdade são eles que colaboram com o teu trabalho. Mas como é que tu começa a tua pesquisa para montar um show solo de percussão? Como é que tu idealiza as harmonias e principalmente a textura musical para colorir as tuas percussões? Porque por si só, se tu tocar somente solo, né? Para quem não sabe, eu assisti ontem um espetáculo do Marco aqui na cidade de Curitiba, que tá fabuloso, né? Não só dele, mas do Marcos Assunção também. E eu quero dizer que, por exemplo, tu tem um número que tu faz uma peça. Tu passeia por vários ritmos brasileiros, em torno de 7, 8 minutos, um número musical maravilhoso, que é solo, somente percussão. E como é que tu pensa em colocar no palco os outros artistas que vão agregar musicalmente no teu trabalho? Como é que começa isso? Olha, foi o processo de composição passa muito por um momento de inspiração. Isso pode ser uma nota longa, pode ser uma voz. A gente precisa de um momento, um ritmo, geralmente a parte rítmica. E embora eu seja percussionista, mas o que mais realmente me inspira, o que me tira do chão é um harmônico, é uma coisa, isso realmente mexe comigo.
E lá no Milton Nascimento a gente tinha muito isso, né? Porque ele cantava fazendo aqueles harmônicos, aquelas coisas que ele faz no violão e cantando, ou com acordeon, cantando Ponta de Areia, fazendo... Então aquele vocaliza, isso me leva para muito longe. Então quando eu toco um sino ou alguma nota e ela soa, isso faz com que eu tenha uma inspiração e eu realmente saio do corpo. Essa coisa de notas, por exemplo, você pega uma coisa dessa aqui, Então, quando tem uma frequência dessa rolando, isso me leva para muito longe. E eu costumo muito usar esses tubos ou o berimbau fazendo soando para começar solos ou para... Porque isso é aquela coisa meio do yoga ou daquelas coisas indianas que você toca uma coisa, fica lá soando, né? Perfeito. Ou daquelas frequências graves dos tambores. Então, o grave, os harmônicos, tudo isso mexe muito comigo. Então, no processo de criação, eu sempre tento ter um elemento que emocione. Eu já gravei músicas durante hoje eu tenho 4 álbuns lançados e um DVD. Eu já gravei algumas músicas nesse processo que não tinham essa característica. E eu agora, nos últimos 2 álbuns, eu não abro mão de ter logo ou é uma linha de baixo, ou é uma... Tem que ter uma coisa logo que eu falo, nossa, coisa boa. Já tem que conectar, já tem que emocionar logo, porque eu sou muito intuitivo. Então, se a gente consegue isso na composição, para mim já vai abrir portas e acaba que a gente consegue passar isso para o público, né? Então, o processo de composição é intuitivo e é muito colaborativo. Eu não sou um cara que, na minha formação, toque um instrumento harmônico, né? Então isso limita muito a meu processo de criação, assim. Então eu participo muito das melodias, né? No processo de composição, mas eu sempre tenho um parceiro que me ajuda nessa composição. Várias vezes foi o Gastão Villeroy, que a gente tem algumas composições juntos, o Walter Leng, lá também alemão, que a gente tem várias coisas juntos, enfim. E então sempre foi muito colaborativo. E o show, tanto o show como os álbuns, tem uma característica que algumas vezes algumas pessoas perguntavam para mim: pô, Marco, mas você não tem um show ou um álbum, você não pensa em gravar uma coisa que seja mais percussiva ou assim, querendo que eu fizesse uma coisa bem voltada para o universo da percussão? E, na minha opinião, é bastante percussivo, entendeu? Já é, né? Entendeu? Mas eu preciso de outras coisas além da percussão, entendeu? Eu acho que tá tudo junto, entendeu? Eu não separo a percussão da harmonia ou dos outros. Então eu sinto muita falta por exemplo, quando eu toco com quinteto eu já amo, né? Mas quando a gente toca com orquestra, cara, eu falo, eu lembro que a primeira vez que eu toquei o trabalho do Milton, o show do Milton com orquestra, eu enlouqueci.
Imagine a música de Milton com aquela riqueza que já tem. Quando você vê todo o universo, né, que era um arranjo para orquestra com todas as vozes, com tudo, você fala, não é possível, ainda tem isso, ainda tem, é infinito, né? É infinito. É isso. Marco, passa por mim diversas curiosidades assim, a respeito da tua carreira. A gente já conversou uma vez na época que eu fiz as entrevistas, lá na época da pandemia, mas eu sempre acho que preciso de muito tempo assim, para poder saber muitas particularidades da tua trajetória. Como é que tu chegou no Rio de Janeiro? Que estágio da tua vida tu estava? Foi um projeto? Foi um sonho? Foi difícil? Me dá assim 2, 3 meses antes de tu sair da Bahia, até tu chegar no Rio de Janeiro e o começo. Certo. Eu tinha aproximadamente 20 anos, né? E nesse período eu já trabalhava bastante em Salvador com artistas maravilhosos, como Margareth Menezes, fiz com o pessoal Jorge Zarate, Abel Lobo, que foi também com quem eu comecei, meu tio irmão. Armandinho. Aí vinha... Não, por incrível que pareça, Armandinho e Luiz Caldas, eu passei a tocar depois que fui pro Rio. Aí eles chamou a atenção e aí que... Não, foi coincidência mesmo, porque quando eu fui morar no Rio, nesse período, eu fui mais ou menos em 84, foi mais ou menos isso. Eu acabei que eu saí assim do estágio de um dos percussionistas mais requisitados, por exemplo, de Salvador, era eu, Brau, Tony Mola, Ivan Wall. Então, a gente fazia bastante coisa com os artistas nesse período lá. E outros que eu estou esquecendo agora, mas tinha mais gente, sim. E chegando ao Rio, eu fui de carro, assim, sem ser convidado, né? Foi sozinho? Eu fui na cara e na coragem, porque eu queria muito buscar meu sonho, que era tocar com outros artistas, etc. Tinha lugar pra ficar? Como é que Não, aí eu fui... Um contatinho, alguém que te recebeu? Não tinha contato nenhum, assim, de musical. Uhum. Eu fui... Eu tinha um tio que já partiu, chamado Romeu, e eu fui pra casa dele, lá em Brás de Pina, um subúrbio lá do Rio, e fiquei mais ou menos na casa dele uns 6, 8 meses, ou um ano, alguma coisa assim. E foi muito bom, mas lá eu só fazia estudar o dia inteiro, ficava tocando, e indo aos shows que apareciam bons, para poder conhecer as pessoas, né? E nesse período foi muito interessante, porque eu gravei uma fita cassete na época, né? No estúdio, tocando e tal. E fui a vários shows, né? Dentre eles, o de Márcio Montarroz, lá no People, né? Que era um jazz clube que tinha muito famoso na época. E o Márcio me recebeu assim, rapaz, com a generosidade dos grandes artistas, né? Ele me recebeu super bem depois do show. E eu todo cabreiro, assim, fui falar com ele. Ele me recebeu super bem. Aí eu falei que estava morando no Rio, era baiano e tal. Se eu podia deixar um contato e uma fitinha com ele. Ele, claro, aí pegou meu cassete com o telefone. Tá? Aí falou que ia me ligar. Aí, beleza, voltei para casa. No dia seguinte de manhã, toca o telefone, Márcio. Ele falava assim todo mês: Campeão, tá em casa hoje tarde? Aí eu falei: tô, Márcio. Ele fez: posso ir aí? Ele fez: claro. Então vou ir com o trompete pra gente tocar. Aí foi lá em casa. Aí eu montei os instrumentos lá no quarto e a gente tocou horas, né? Só eu e ele. Aí depois ele me chamou para gravar um álbum dele também. E
assim, esse foi um momento muito especial. Também tive também outro artista que me recebeu da mesma forma, o Arthur Maia, né? O Arthur foi a mesma coisa, cara. Conheci ele trocamos telefones, ele falou, aparece lá em Niterói, cara. Arthur, a voz já é diferente, Arthur. Sim. Pô, aí, baiano. Assim que ele me conheceu, não foi nem baiano, assim que ele me conheceu, ele já me chamou de índio, né? Que Arthur era figura, né? Aí, índio, pô, vai lá, Nikit, cara, vai lá no estúdio, eu vou gravar amanhã. Vai lá. Aí eu, pô, ótimo, me deu um endereço e tal. Aí marcou comigo 4 horas, chegou 6, né? Fiquei lá esperando. E ele... Mas sempre era essa coisa, você marcava, atrasava, mas chegava naquela alegria dele e recebendo a gente assim com carinho. Aí já gravamos juntos lá, toquei com ele no Canecão, show dele. Então esses 2 momentos assim com esses artistas mais conhecidos e super generosos foram super importantes. E assim, mas até começar a fazer shows assim de turnês com artistas mesmo, teve a chegada no Rio que eu comecei a tocar com artista lá de Natal, tocava voz e violão, chamado Carlos Ponta Negra. Pô, um trabalho belíssimo, de bem MPB mesmo, que naquela época os bares eram uma loucura, né? Assim, como MPB de um bar, assim, tinham shows maravilhosos. E a gente tocou, assim, uns 2 anos direto em bar. E aí várias pessoas a gente foi conhecendo, né? Porque às vezes a gente abria um show de alguém, ou não sei o que. Então isso ajudou muito. Por todo o Rio, todo o subúrbio? Sim, tudo. Tocava da Penha até a Barra, enfim, tocava em tudo quanto é canto, cara. Naquela época era gig de segunda a segunda, né? Tocava bastante, cara. E isso foi muito bom, foi muito enriquecedor, conheci um bocado de gente, até que eu fiz o primeiro show com o Marcos Zama, percussionista, me indicou para fazer um trabalho no lugar dele com a Zezé Mota. Olha que legal. E foi muito bom, a banda maravilhosa. E o Marcos Ariel... o Marcos Ariel. O Marcos Ariel, através desse trabalho que a gente fez junto com a Zezé, ele me indicou para fazer um audition com o Pat Metheny. E obviamente eu estava super cru e já tinham percussionistas na época já muito mais maduros e maravilhosos. E isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Acabou entrando o Marçal no trabalho dele, que eu achei que foi uma escolha... Eu também teria escolhido o Marçal. Achei que deu super certo, foi lindo o que ele realizou lá com o Pat Metheny, sou muito fã dele. E dentro dessa primeira gig, a gente viajou pelo Projeto Pixinguinha, pelo Nordeste, vários lugares, e quem abriu o show da Zezé sempre tinha um artista mais conhecido e um artista revelação. Certo. Era nada mais nada menos que a Rosa Passo. Caramba! Então, gente, imagina a gente fazer uma turnê junto com a Zezé Mota, com os músicos maravilhosos, e com a Rosa Passos, Lula Galvão, Alfredo, baixista e tal. Foi muito bom. Eu lembro ela cantando Dindim, assim, eu ficava... Pô, foi... Isso foi 86, assim? 87? Foi 86. 86. 86. Que riqueza, né? A MPB já totalmente estabelecida, o rock nacional em 3 anos já totalmente bombado, e parece que a cena instrumental, segundo relatos que eu tenho do maestro Gilson Peranzeta, do J. Moraes, do Mauro Zenice, estava também dando o que falar naquela época, né? Muito, muito. Eu ia a shows maravilhosos no Parque da Catacumba, no MAN, lá no Rio, em vários jazz clubes que tinham. Realmente estava um momento muito especial, viu? E tu gostou do Rio, já era a tua casa?
87, super estabelecido. Olha... O que a família achava lá na Bahia? Eu cheguei em 84 e fiquei até 86. Quando eu fui tocar... Quando eu recebi o convite em 87 para tocar com Luiz Caldas... eu pulei uma parte antes. Depois de Zezé Mota, eu encontrei com um grupo de Armandinho do Odoemar, que todos moravam no Rio nesse período. Certo. Entendeu? E eu comecei a tocar com eles, me integrei, passei a participar da banda, junto com outro percussionista, Bajara Carvalho, que é maravilhoso, e não esperava nunca ir pro Rio para tocar com Armandinho do Odoemar. E aí ficamos saindo, fazia muito show fora, só no carnaval que a gente fazia na Bahia mesmo, mas o resto do ano todo era viajando. Então foi muito bom. E em seguida pintou o convite do Luiz Caldas. Estouradíssimo. E eu tinha conhecido minha companheira em 86, durante essa turnê de Zezé Mota na Bahia, passando pela Bahia. E a gente começou a namorar. Em 87 o Luiz Caldas me convidou, a gente estava namorando à distância. Aí eu falei, amor da vida lá, né? E ainda um convite desse Luiz Caldas, vou voltar. Haja amor, né? Falei, haja amor. Haja amor, né? Aí voltei, Luiz falou, quiser continuar aí, você fica viajando. O Luiz estava, estourado. Toca muito também, né? Toca muito. Ele toca demais. Ele é um artista muito completo. Aí pronto, voltei para Salvador, fiquei de 87 a 90 trabalhando com Luiz Caldas. Mas também cheio de show ao redor do Brasil, né? Não, era show assim de quinta a domingo, todas as semanas. Todas. Rodando. Foi o primeiro artista, assim, dessa era intitulada Xena Music, que fez ele foi quem realmente abriu, estourou, né, nacionalmente, né? E isso foi muito bom. Então daí, em seguida, quer dizer, esse momento aí, até começar a tocar com Armandinho foram momentos de muito investimento no Rio, né? De muito estudo e ir no show, conhecendo pessoas, mas a coisa não aconteceu nada assim mágico, não. Tipo assim, chegou, tocou, não. Foi tudo, eu sou capricorniano, as coisas vão acontecendo, mas a gente vai trabalhando e vai indo. Então, isso acaba que te dá uma consistência, né? Porque nada cai do céu. Nada cai do céu, né? Mas tudo flui no tempo certo esse tempo foi muito precioso para mim. Em seguida, eu voltei para o Rio em 90, né? Aí eu parei de tocar com Luiz Caldas. Voltei para o Rio em 90, fiquei trabalhando na Globo, fazendo Faustão, participando lá da banda do Faustão e tal. Isso me deu uma base para correr atrás novamente. Aí já era um pouco mais conhecido. Elba Ramalho me convidou para fazer turnê com ela, então foi muito bom. E daí por diante as coisas fluíram bem melhor. Aí pintou Moraes Moreira, foram muitos anos com Moraes também. Depois fiz uma turnê maravilhosa com Léo Gandeman. E em seguida veio Marisa Monte, aí Maria Bethânia, aí o tempão com Milton. E esses 10 anos com Milton, a partir daí eu fiquei tão enlouquecido, apaixonado com o trabalho de Milton e por ele, assim, que eu não pintava outros convites, mas eu sempre falava, olha, Milton tá parado agora, mas quando ele voltar, eu não vou poder fazer mais, eu vou ter que botar um substituto quando as datas baterem, e assim foi. As pessoas falavam, não, vamos, concordava. Aí eu fiz Milton e Lenine, Milton e Ana Carolina, Milton e João Bosco, Milton e Titãs, Milton e Virgínia Rodrigues, vários anos também, que Virgínia é a artista que eu toquei mais tempo até hoje, né? Não com algumas pausas,
mas a gente sempre esteve junto, já tem 27 anos, desde quando Caetano lançou ela, né? No primeiro álbum que eu tô fazendo trabalho com ela até hoje, né? Que estamos aqui em Curitiba, né? Então, foi um período com os artistas, assim, de muita felicidade, cara, de muito aprendizado, muito intenso, foi muito bom. E dessa turma toda, Marco, me explica uma coisa. Tem cantor que ele já chega e diz: eu quero a percussão assim, nesse tema eu quero esse instrumento, nesse tema eu quero esse outro instrumento. Tem o diretor musical, que tem toda a autonomia de determinar como cada instrumento de percussão vai soar, e também tem o cantor e o diretor musical que te deixa livre para criar. De todas essas gigs aqui, me cita algumas que tu realmente mais esteve inserido num contexto de dar opinião, de oferecer ritmos e de colaborar não só na gravação, mas como o tema que vai pro show. Olha, esses artistas, o Milton realmente é uma liberdade incrível, assim. Milton costuma dizer, uma vez eu vi uma entrevista dele perguntando: por que você fica tanto tempo com a mesma banda, assim? Ele fez: porque eu não gosto de falar nada. Então ele escolhe para não ter que falar nada, entendeu? Então, Milton, em 10 anos com ele me pediu uma coisa em uma música, né? Que na hora até eu pensei: pô, será? Pensei assim comigo, quando experimentei ficou ótimo. Eu falei: pô, ele tinha razão. Lembra o que era? Lembra o tema? Sim, foi aquela música País do Futebol, né? E tinha uns tamborins numa parte lá, que eu tava fazendo uma outra coisa. Ele sugeriu e eu fiz, pô, deu super certo. E a outra foi que eu perguntei a ele em Clube da Esquina 2, e aí ele sugeriu umas coisas, eu fiz nas cabaças d'água, as coisas, e ficou maravilhoso. Mas lá com o João Bosco também, pô, liberdade total, assim. Com o João Bosco foi tão interessante porque eu levei pro set lá, tanto pro João Bosco como pros Titãs. Eu tava usando um set que não era comum, tanto pro samba, né, por coisa mais carioca, mineira, assim, aquele samba do João Bosco, quanto pros Titãs, o rock and roll. Eu levei berimbau, carrom, derbaque, djambê, batá, surdo, virado, uma quantidade de efeitos muito grande. Então, para o universo do trabalho, por exemplo, dos Titãs, foi um choque, assim, né? Eu lembro que os Titãs, a gente fez amizade muito bacana, foi uma turnê muito gostosa, e eles, depois de alguns dias, assim, que eu estava tocando com eles, eles falaram: pô, Marquinhos, a gente sempre almoçava juntos, né? Era essa característica, ninguém almoçava em casa, sempre nas turnês, sempre. E uma dessas conversas eles falaram: pô, cara, a primeira vez que a gente fez o ensaio lá na casa acho que foi, nem lembro qual foi, não sei se foi na casa de Branco, enfim, que a gente fez o ensaio e viu assim aqueles instrumentos, falou: porra, berimbau naquela música, comida é água, e eu gravão assim. Eles olharam assim. Depois na música Cabeça de Dinossauro, botei umas alfaias, umas coisas, e na outra música Marvel, botei um carrom e uma cuíca. Aí ficou aquela coisa assim, eu via que eles olhavam assim, e eu amarradão, né? Eu achando tudo lindo, né? Prestes a tomar um cartão vermelho, assim, né? Será? E aí eles falaram assim, cara, a gente ficou assim, pô, olhavam pro outro assim, depois falavam: será que é isso mesmo, cara? Enfim, aí ele falava: mas, pô, Marcos, depois de 2, 3 ensaios a gente acostumou, achamos. Aí eles
me deram total liberdade também. A maioria dos artistas que eu trabalhei, eu tive muita liberdade. Eu acho que eu dei... No início, acabei dando sorte, e depois eu fui escolhendo mesmo, né? Os convites iam aparecendo e a gente ia filtrando para que tivesse mais dentro do que a gente gosta de fazer, né? Sim. E trabalhar com Bethânia, me conta, esses mitos aí de que ela não ensaia, ela ensaia mesmo, ela é o diretor musical, como é que ela particularmente te tratava, como é que era a tua relação com ela? Olha, são Bethânia, conterrâneos, né? Bethânia, a gente fez 2 turnês, né, diferentes, né? Amba e a outra foi qual, meu Deus? Não lembro mais qual. Enfim, e nessas 2 turnês, ela tem realmente uma direção, ela sabe exatamente o que é que ela quer, onde é que ela precisa chegar, né? De interpretação disso. E a gente tem que compreender, né? Porque é um show onde a gente precisa calçar, a gente precisa dar aquela atmosfera para aquela interpretação. Perfeito. Entendeu? Porque Bethânia não é só uma voz, né? A interpretação, assim, uma das maiores que eu já vi na minha vida. Então, eu me arrepiava várias vezes nos ensaios, entendeu? Com ela. Então, foram momentos muito emocionantes e essa coisa da exigência dela, eu acho bem normal, assim, para um artista para o que ela se propõe, entendeu? O tamanho dela, né? Para o que ela se propõe, entendeu? E eu acho que ela consegue atingir o resultado final que ela busca, entendeu? Do jeito que ela organiza as coisas. E a gente sempre teve uma relação muito boa, entendeu? Ela me convidou as 2 vezes, eu toquei, sempre fui muito bem tratado. Aí eu tenho uma relação maravilhosa com ela. Coisa boa. Tá, mas e agora? Viola e batuque, né? Marco Lobo, Marcos Assunção, convidando a Virgínia Rodrigues, e também tem o quarteto, né? Regido pelo maestro Eduardo Martinelli. Esse espetáculo tá lindo, tá ótimo. E como é que começou essa união entre você e o Marcos, né? Porque é o encontro da percussão brasileira e da viola caipira, né? São 2 extremos diferentes, né? A Bahia aqui no leste, ele é sul-mato-grossense? Ele é sul-mato-grossense no oeste. E aí juntou isso. Olha, tudo começou no final da pandemia, né? Ele viu um post meu lá que eu tava gravando em casa, e aí me ligou, né? E a gente começou a gravar à distância, né? Uma música, 2, 3. Aí ele me falou que queria gravar mais e tal. Aí eu falei, Marco, por que a gente não faz um trabalho juntos, cara? Essa coisa tá ficando bom. E ele ficou, super afim também. E a gente resolveu lançar esse projeto, Viola e Batuque, aonde a gente, nesse repertório, tem várias composições do Marcos, não tem composições minhas, tem composições 2 do Johann Sebastian Bach, né? Tem uma do Almir Sater, tem... Quem mais tem, meu Deus? Gilberto Gismonti. Gilberto. E a Gilberto adorou o arranjo, elogiou muito o arranjo que o Marcos fez. E aí o que é que eu sugeri pro Marcos, assim, falei, Marcos, a gente tocou vários ritmos, como a polca, enfim, eu falei, cara, a minha proposta aqui por exemplo, aquela cello suite, por exemplo, virou um Ijexá, entendeu?
Boré, como é que pronuncia? Em francês, Boré, aquela música também do bar, né? A gente fez um baião com a moringa. Então eu fui tentando colocar elementos bem interessantes, assim, bem ancestrais da nossa cultura mesmo. Atabaques, berimbau, tem música também como tem música do Ernesto Nazaré também, que eu fiz com pandeiro, pandeiro gravão, enfim. O álbum em si ficou muito interessante, porque não tem playback, né? Não tem overdub, né? E a gente reproduz exatamente como foi gravado. Perfeito. E o resultado, ficamos super felizes. No show também ele funciona muito bem. E a gente recebeu o convite do Eduardo Martinelli para fazer com a orquestra lá em Campo Grande, o ano passado. Ele fez os arranjos, esse maestro incrível, esse Eduardo Martinelli. E isso mexeu com a gente, porque com aquela coisa da orquestra, né? Poxa, agora a gente quer mais. Mas com a orquestra às vezes é mais complicado viajar e tal. A gente escreveu esse projeto para a Caixa, né? Para o edital da Caixa, e com um quarteto de corda, né? E convidamos a Virgínia Rodrigues. Aqui a gente está fazendo com a Virgínia Rodrigues, e o ano passado a gente fez também com outro artista fantástico, o Maurício Tizumba, lá no Rio. Então, você que teve ontem, lá, assim, eu acho que o show tá com uma atmosfera super interessante, assim, muito leve, ao mesmo tempo muito forte, a presença da Virgínia, os arranjos do maestro, e enfim, a gente tá gostando muito dessa coisa da viola, porque a viola caipira é um instrumento que ele chega muito no coração. Você toca um pouquinho, ela poxa, é aquela coisa que, nossa, mexe lá com a memória afetiva, não sei. É incrível, assim, como ela é um instrumento carismático e que não agride, nunca agride. Não agride. Né? Eu lembro bem do Lambada de Serpente, né? Acho que quando eu era criança foi uma das primeiras gravações que eu ouvi na música popular brasileira com a viola caipira, né? Lembra, né? Como é que era? Cuidado, pé de milho que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Vai bom, né? Tô doido pra tocar com você. Você vê que você pegou Vamos fazer um número, então. Vamos fazer um número aqui. Vamos. Eu comecei, né? Faltando um pedaço também, né? Tu tocou com o Djavan, né? Eu gravei. Tu gravou, com ele né? Coisa vezes. de Acender. Gravei com ele 2 vezes, mas não. 2 álbuns, mas não. Nunca toquei com ele. Eu tenho tantas lembranças de ti na televisão, né? Jade. Aqui, meu irmão, ela é coisa rara de ver. Joia do chá, retina de um mar, verde já verdejante, abre César em mim.
que meu irmão, com a louca tara que tem, mano, mergulha no mar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano. Lá pra lá de babá, pra lá de ali, perto daquilo lá, o seu brilho e que queima no lábio, que late de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Luiz Talismã, misterioso Kubanacan, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, me despertar de prazer. Essa noite o que mais quero é ser 1001 pra você. Jade, do 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 di, do do dói da do Jade. Que lindo! A nossa música brasileira acho que é a música mais amada do mundo, né? Como é que tu vê, assim, Marquinho, essa questão de... Hoje em dia tem uma popularização de outros estilos musicais e a MPB, o samba rock, o samba jazz, a música instrumental, a música regional, o frevo, o afoxé, a milonga... Essas coisas riquíssimas, dizem que elas estão esquecidas. Mas daí ontem a gente vai no show de vocês e o teatro tá cheio. São 5 noites. 5 noites, né? 5 noites. E provavelmente todas estarão lotadas. Tu viaja pra Europa sempre, os artistas estão viajando, mesmo com as passagens aéreas caríssimas, o Brasil inteiro. O apelo musical positivo, ele continua. É as pessoas que não querem ter acesso à cultura, à boa música. É o governo que deixa de dar as iniciativas necessárias. Embora eu acho que seja diferente, tanto é que a Caixa tem esse projeto, né, Caixa Cultural. Ou os artistas que estão deixando de produzir? Eu também acho que não. Os artistas produzem cada vez mais. Acho que vai das pessoas escolherem qual o teu olhar, qual a tua observação em relação a isso. Poxa, eu acho que quando você apresenta uma música mais elaborada, ou simplesmente, vamos falar assim, para mim, independe se a música tem 1 ou 2 acordes, ou se é super rica em acordes, etc. Para mim, isso não é tão assim importante. Mas a gente sabe quando um trabalho é feito que quer comunicar alguma coisa bonita, né? Alguma coisa realmente com conteúdo, né? Então isso que eu acho que é importante. Eu acho que por mais simples que seja um trabalho, tem uma beleza. Por mais complexo que seja, tem uma beleza. E eu acho que o que me incomoda às vezes é a grande massa não ter acesso à música clássica, ou um artista como a Virgínia Rodrigues, ou a música instrumental. Então eu sinto falta só dessa divisão não ser tão, sabe? Não é nem divisão, mas assim, que tivesse mais oportunidades para diversificar. Eu adoro ter
essas opções todas de músicas e de estilos. Eu acho isso ótimo. E, assim, o caminho da música instrumental, o caminho da arte em geral, assim, do teatro, da dança e da música que a gente faz, assim, da música... Vamos falar da música que eu me proponho a fazer, né? Não é o caminho mais fácil, mas eu acredito que ela emocione, que ela comunique uma coisa muito boa, assim, passe uma coisa muito boa para as pessoas. Então, eu simplesmente sigo reto e aconselho as pessoas que estão começando e as que já estão na estrada há muito tempo também, que não desistam, que sigam buscando. Os sonhos não envelhecem, né? Então continue buscando seus sonhos e sigam, porque a gente nunca sabe, no mundo dá muitas voltas. Hoje eu tive a grande felicidade de viver um momento da MPB maravilhoso, né? Um momento do instrumental maravilhoso, e as coisas são cíclicas, né? O mundo mudou muito, tem com essa coisa do Spotify, como mudou tudo, né, cara? A gente está se situando como dentro do mercado da música, né? Hoje em dia, eu estava até falando, fui fazer um workshop. Meu carnaval foi assim, eu fui para Santos fazer um trabalho numa instituição chamada Arte Nodic, que é maravilhosa, atende a 600 crianças lá da Palafita, lá em Santos, por dia, e tem uma escola maravilhosa, com estúdio, gravação, com tudo lá. Eu fiquei 3 dias lá fazendo trabalho com eles, tá até no YouTube, quem quiser conhecer, Arte Nodic. Então é muito bom para vocês conhecerem. E você vê uma instituição dessa cuidar das crianças, oferecer música, oferecer educação. Perfeito. Cara, como modifica? Teve criança lá, a gente foi pro estúdio de lá, um dos dias, e gravamos, ficamos 3 horas lá. A gente gravou um negócio de nível de dificuldade, média, assim, já. Coisas que eu faço com músicos profissionais, e eles foram super bem. Escolhemos 6 ou 7 que eles já adolescentes, um pouco maiores, e enfim, essa instituição já tem há 20 anos, né? E esse cuidado, essa educação vai a arte, né? A cultura musical, a música, falando mais da minha área aqui, né? A música, ela é um agente modificador, né? Ela consegue realmente tirar a pessoa e fazer com que ela modifique totalmente a vida dela, né? Então é nisso que eu acredito. Eu nunca pensei em fazer sucesso, assim, sabe? Eu simplesmente penso em escutar a voz do meu coração e penso de que forma eu sempre imaginei, daqui a 10 anos, se eu seguir fazendo isso aqui, eu vou estar feliz. Entendeu? É a mesma coisa que tu pensava há 10 anos atrás e está super feliz hoje, né? Então, o caminho que eu escolhi, por exemplo, quando eu optei em fazer a carreira solo e parar, assim, que eu parei de trabalhar com os artistas. Hoje em dia eu faço convido os artistas para fazer participarem de projetos meus, porque eu tenho muita saudade de tocar com eles também. Sim. Foi maravilhoso. Eu fiz lá em Pirinópolis, num festival, logo antes o último que eu fiz convidando foi com o João Bosco, com o quinteto, né? Convidei a Zélia Duncan e João Bosco lá em Pirinópolis. Foi lindo. Então, que a gente... que felicidade, né? A gente tem um projeto também chamado Eu Vim da Bahia. Esse projeto foi eu,
convidei o Rafael Vernet, piano acústico, e aí sempre tinha ou um violonista ou um baixista acústico também, e um artista da Bahia, né? Então, qual é a minha intenção nesse projeto? Era mostrar um pouco da música baiana sobre um outro olhar, né? Como pode acontecer isso, né? Com a formação mais acústica, formação, releitura, né? E uma música, músicas maravilhosas, tocamos coisas belíssimas nesses shows, com a Mariana de Castro, com a Virgínia Rodrigues, Tiganá Santana, com a Jussara Silveira, aí convidamos Armandinho, Luiz Brasil, enfim, Alex Mesquita, Alexandre Leão, Margarete Menezes. Então esse projeto foi uma forma de, como eu estava morando no Rio até o ano passado, agora eu voltei para Salvador, foi uma forma de eu conseguir tocar com essas pessoas que eu tanto gostava e relembrar músicas da Bahia, enfim. Então eu tenho muito carinho por esse projeto. Então, não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas... Quanto mais além tu for, melhor. Mas é isso, cara. Não deu jazz, não deu jazz. Eu acho que a gente tem que escutar muito a voz do coração e seguir em frente, porque não as pessoas, os governos, por melhor que seja ou por pior que seja, não devem parar a gente nunca. A gente tem que seguir em frente. Perfeito. Pois, maravilhoso relato. Como é que estamos de tempo, meu amor? 56. Ih, ainda temos 14 minutos. Tá, mas e aí? O teu acento da Bahia, perdeste mesmo? Olha... Vem cá, não tem mais? Vem cá. Não, foram 34 anos no Rio, e com a filha carioca e tal. E eu sempre gostei muito dos sotaques de cada lugar. E quando tu chega lá, volta? Não, tá voltando. Mas é porque foram muitos anos também no Rio. Então, hoje eu sinto que já tá voltando muita coisa. Mas daqui a pouco, mais um pouquinho, eu vou estar bem baianinho. Tenho vários amigos da Bahia, vários. Sério, são muitos. E aí, como é que é a tua rotina atualmente agora? Um ano, né? Já de novo em Salvador. Como é que é a tua rotina? Tipo, tá feliz? Como é que é o teu dia a dia, assim? Fugindo da música, fugindo de gig, Marco Lobo pessoal. Olha, tem hoje a gente mora lá em Patamares, um lugar que é um bairro super gostoso, perto de Itapuã, aonde tem muito verde, tem um mar próximo. Então isso é muito inspirador, muito silêncio e um ventinho que sopra todo dia antes de dormir, assim, eu abro a janela e aí, agradeço, né? E isso é uma constante. Aí a família toda lá, né? Isso aí não tem preço, né? Estamos realmente matando a saudade de tanto tempo fora. E grandes amigos também que a gente está voltando a conviver. E relembrando, curtindo a Bahia, que antes a gente ia todo ano para lá, né? Tá. Passar Natal, aquelas festas, todo ano. Mas era tudo muito rápido. Você sabe quando você vinha da Alemanha para cá também, da Europa, o seu estado de espírito é diferente. Muda totalmente. É como se você estivesse visitando 10 lugares, tem aquela agonia, você fica meio tenso, meio... E sabe que tem que ir embora. Então agora não, agora tá tudo mais tranquilo e eu tô curtindo muito, tô reconhecendo, assim, a cidade, porque a cidade vai mudando muito, né? Sim. E aprendendo revisitando lugares e matando a saudade, assim, né? E principalmente fazendo uma coisa que eu adoro fazer e que na Bahia é maravilhoso, que é velejar de windsurf, né? Olha só, não sabia que tinha esse gosto. Sim, é um esporte assim que
Eu faço muitas travessias, participo de campeonatos pelo Brasil e tem um grupo grande. Tu és um atleta também, Marco. Não, nos últimos 10 anos, assim, eu tenho me dedicado muito, porque teve um tempo que eu passei parado, sem praticar. Aí tem uns 10, 12 anos que eu voltei. E aí tenho, praticado muito. A gente veleja, assim, eu tento sempre velejar 2, 3 vezes por semana. Caramba, que legal. A gente sai de Salvador, vai da Ribeira, que é lindo, né? Lá da guarderia Beira-Mar, é um lugar lindo, ali perto do Bonfim. Aí a gente vai para a Ilha Itaparica, vai para as praias Mar Grande, sai de Itapuã, vai até a Ribeira. E ali sempre assim, a gente pega, sai sempre 2, 3 juntos, né? Aí vai para uma ilha, aí chega lá, para um pouquinho, aí pede uma saladinha de polvo, uma coisa assim, sabe? Um caldo de sururu, negócio, aí retorna, enfim. E os velejos assim, de travessia é muito bacana, porque a Baía de Todos Santos tá bem cuidada, assim, então tá limpa, a gente vê muita tartaruga, muitos peixes, bacana. Que espetáculo. E é uma coisa que, assim, quando a gente está velejando, é como se tivesse feito um yoga, uma coisa assim, uma meditação, porque você não consegue pensar em outra coisa sem ser aquilo. Você sai do mar realmente, e são distâncias longas que a gente faz. Eu gosto muito de longo disso, então a gente veleja assim 40 quilômetros com uma certa frequência, assim, sabe? 2, 3 horas de velejo, assim, é muito bom. É como se tu estivesse dentro de um livro de Jorge Amado ou de um poema de Caymmi. Olha, é incrível, é muito lindo você ver a cidade também do mar, tá? De outro lado, né? É muito lindo. Não, e a vela é uma das modalidades esportivas onde os participantes eles têm mais chance de conquistar a medalha depois dos 30 anos, né? Tem medalhista com 45, 46, né? Robert Scheid, os caras, Torben Grael, os caras vão... Esses são monstros, assim. Não, é impressionante, né? E dentro do mar, assim, tipo, algum percalço que tu já passou, tudo certo? Como é que se resolvem os problemas que a natureza te oferece naquele momento ali? Olha, a gente geralmente, por segurança, a gente veleja sempre com mais alguém, né? Mais algum outro do lado e tal, sempre um de olho no outro. E leva, aqui no camelbag, leva água, celular, cabo, um pé de mastro extra e colete e tal. Então, às vezes quebra uma coisa de um, o outro socorre e tal. Já aconteceu assim de travessia, que a gente faz tem uns grupos que a gente faz travessias assim, expedição, uma expedição que a gente faz mais ou menos anualmente. Aí teve na Baía de Todos Santos, teve em Abrolhos, teve o ano passado na região dos lagos, lá Araruama, aquelas bandas. E em uma dessas eu estava fazendo a travessia, eu e mais 2 de Búzios para ali foi o que? Não lembro qual foi a praia, mas era tipo assim 40 quilômetros, 50, e eu tava com uma distensãozinha assim na perna, aí tive que me distanciar um pouco dos outros para fazer outro trajeto para não forçar tanto, e em um desses momentos acabou que a minha vela lascou assim, rasgou, né? E faltando uns 5 km para chegar, eu perdi muito velocidade com isso. Então a travessia que seria tipo de 2 horas virou 4 horas e meia, 5, entendeu? Então o que aconteceu assim foram coisas desse tipo. Tá no mar, aí para uma travessia que seria 1h30, aí vem uma tempestade e o vento fica muito forte, ou então para o vento geral e a gente fica esperando 2, 3 horas andando bem devagarzinho até o vento voltar. Então essas coisas
que acontecem que fazem com que a gente respeite e curta muito, né? Porque essa incerteza, né? Dá uma adrenalinazinha assim também e nada assim, não é loucura o que a gente faz, pelo contrário, mas sempre tem um risco, né? Você está em alto mar, mas a gente sempre tenta tomar essas precauções e estar junto, outro, para que a gente passe por esse sufoco. Mas quando a gente chega em terra, assim, depois de 4, 5 horas de velejo, passou algum perrengue desse, a situação assim é uma conquista realmente, tipo um maratonista quando chega no final mesmo, depois, ou algum esporte desse, a vitória é chegar, né? É meio aventura, assim, sabe? E é muito legal, cara. Eu acho que quem vai pro mar, assim, sabe, quem veleja no mar, sabe que quando você entra lá, você se dá conta do tamanho da gente. A gente é muito pequeno. Né? A gente tem que respeitar muito, fazer as coisas no mar com cuidado, porque é muito grande. Por falar em mar, a gente vai fechar o podcast aqui com uma música que fala do mar, mas eu quero te agradecer demais, Marco. Eu sei que a turnê tá saborosa, mas tudo que é saboroso, né, tem que ter trabalho, tá corrido, vocês fizeram vários ensaios, hoje à noite tem mais uma noite de espetáculo. Quando vocês estiverem assistindo essa entrevista, a turnê já vai estar completada, e aí vai lá nas redes do Marco Lobo para saber onde são os próximos shows. Ele tem turnê na Europa esse ano também, e eu quero te agradecer muito por ter vindo, disponibilizado o teu tempo pra gente bater um papo aqui, trocar um pouco de ideia. Tô muito feliz. Poxa, Adriano, foi uma alegria, uma honra aqui, e poder estar compartilhando esses momentos com você, tocando. A gente estava doido para ter esse momento, né? Então, eu estava super ansioso. E não deixem de curtir lá no Instagram, Marco2Lobo. Meu Instagram tem também o Viola e Batuque, que é desse projeto, e o Marcos Assunção, Jazz e Viola, que é o do Marcos, meu parceiro da Viola Caipira, e também do Eduardo Martinelli, que é o nosso maestro também, que tem muita coisa lá do grupo. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço mesmo. Vamos fazer um som pra fechar aqui. Bora. Obrigado demais. Obrigado a você. É tanta música que vem na cabeça conversando contigo. E daí, e daí, de daí, Entra no mar, quero me banhar, receber a benção da minha mãe Iemanjá. Vou entrar no mar, quero me banhar, receber a benção da minha mãe Iemanjá. Lua cheia no céu, tão linda. Lua cheia no céu, bem-vinda. Mamãe dizia todo dia: essa lua abençoa, essa lua ilumina quem vai chegar depressa, sem medo, ofertar às famílias que tanto precisam salvar. No dia em que tudo inundou, se arranca a história e fica a dor. Da força renasce a vitória, das águas semeia o nosso amor. Trouxe peixe bonito, tão lindo. Quem abençoou foi a minha mãe Iemanjá.
soberana das águas, matriarca dos mares, filha de Ologun, Iê, Omo, Ieia. Dai da dash kendesh 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 iraya liraye ye Marco Lobo. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Tchau, tchau.